Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Salvador da nossa alma. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa aos nossos corações, a palavra do Senhor que é como espada de dois gumes, que penetra no íntimo e no profundo da alma, faz divisão entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Uma palavra que é digna de toda aceitação, que é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. A palavra de hoje encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 até o versículo 13. Livro escrito pelo nosso irmão Lucas, o evangelista, Evangelho de Lucas. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 até o versículo 13. Vai nos dizer assim: E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor, Ele deu autoridade e poder aos seus apóstolos, assim como Ele deu a nós. Na primeira missão que o Senhor deu para os seus apóstolos, mandou os 12 para fazer a obra, e voltaram contentes, alegres. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos novas línguas, em teu nome fizemos maravilhas. Voltaram alegres e contentes, e Jesus já de cara os repreendeu e disse: Não vos alegreis pela obra que vocês fizeram em meu nome, mas vos alegrais por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Esse é o motivo da nossa alegria. Se ganharmos almas, sim, temos que se alegrar pelas almas, porque a festa no céu e aqui na terra temos que comemorar também pelas almas que são libertas da mão do inimigo. Aleluia. Mas não deixar subir isso ao nosso coração, achar que somos alguma coisa ou que podemos algo, porque não somos nada e nem podemos nada, mas aquele que está em nós tudo é e tudo pode, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que o nome está acima de todo nome, e a sua glória acima de toda glória, o seu poder acima de todo poderio. O Senhor é poderoso. E Paulo fez, através do nome de Jesus, ele fez alguns milagres também, né? Teve um jovem chamado Eutico que caiu, né, da janela, morreu, e Paulo orou, ele ressuscitou. Havia ali o pai daquele jovem que estava naquela ilha também, chamada Cauda, se não me engano, onde Paulo estava ali com aqueles que o navio afundou, e o homem estava febril, muito doente, e Paulo impôs as suas mãos, orou por ele, e aquele homem ficou são. E a Bíblia diz que o povo idolatrava Paulo de tal forma que pegava as vestes dele e eram curados através da veste. Pedro, da mesma forma, onde Pedro passava, até a sua sombra curava. Mas isso tem a ver com estudo, com teologia? Não, que Paulo tinha estudo, mas Pedro não tinha. A Bíblia diz que Pedro era como se fosse analfabeto, mas até a sombra dele curava. Então, como a gente chega ao nível
desses homens de Deus buscando a Deus, vivendo na obediência. Aqui há dois exemplos claros que o estudo não faz nada e o estudo também não pode retirar, né? Se a pessoa abrir mão, porque Paulo abriu mão de tudo que ele tinha de estudo e passou a servir a Cristo, esqueceu todo o estudo que ele aprendeu ali na escola de fariseus, ele esqueceu tudo, só guardou o que ele aprendeu da Bíblia e passou a servir a Cristo. Ele nasceu de novo no momento que ele ficou cego ali em Damasco, começou a jejuar e servir a Jesus. Aleluia. Paulo também passou por certo lugar onde havia uma jovem com espírito de adivinhação. E quando ele passava, ele e Silas, a Bíblia diz que a jovem falava: ali lá vai dois santos homens de Deus. E todo dia repetia-se isso. Quando eles passavam, ela falava: ali vai dois santos homens de Deus. Todo dia se repetia isso, até que um dia Paulo falou: isso não vem de Deus. O Espírito Santo fez ele discernir, como o Espírito Santo mostra coisa pra gente, que tem pessoas que acham que é de Deus, mas não é de Deus. O Espírito Santo mostra pra gente que não é de Deus. E Paulo falou: espírito imundo, eu te repreendo, sai dela agora. E o espírito mal saiu daquela jovem e ela parou de adivinhar. Parou de adivinhar. E os seus, como se posso dizer, aqueles que apostavam nela, que ganhavam dinheiro com a adivinhação dela, parou de lucrar com isso, e por isso mandaram prender a Paulo e Silas. Que aí nós sabemos da história do louvor, que eles estavam na prisão e o anjo do Senhor foi lá, né? Teve terremoto, as cadeias se quebraram e Deus soltou eles da prisão. Por quê? Porque fizeram bem para essa jovem, libertou ela desse espírito mal, desse espírito de adivinhação. Aleluia. O mesmo espírito que estava ali naquela feiticeira que Saul foi consultar. Ela tinha espírito de adivinhação, então era espírito maligno. Aleluia. E chega mais nesse milagre que Paulo estava ali pregando, como nós lemos, e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o nascimento. Ele era desde o nascimento, era coxo, como Mefibosete. E nós lembramos, o Espírito Santo me fez lembrar do cego de nascença, né, que estava ali. Os discípulos perguntou: Senhor, por que ele é assim? Quem pecou, ele ou o pai dele, ou quem da família pecou para ele nascer assim? Jesus disse: nem ele nem o pai, mas ele é assim para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Ele nasceu assim para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele. Este homem era coxo de nascença, leso dos pés, desde o nascimento. Aleluia. Ele nunca tinha andado, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, mas quando ele ouviu Paulo falar de Jesus, a fé entrou no coração. Quantas vezes Jesus falou: aleluia, glória a Deus, a presença de Deus está forte neste lugar. Quantas vezes Jesus falou: a tua fé te salvou. Para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Vários e vários exemplos Jesus falou. Para aquele leproso que voltou lá, o samaritano, 9 não voltou, mas ele voltou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus perguntava: tu creres que pode ser curado? Perguntou para Bartimeu, por cego: o que tu queres? Eu quero ver. Se tu crê, que seja feita conforme a tua vontade. E Bartimeu enxergou na mesma hora. Ele, quando ouviu a palavra, ele creu, acreditou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele acreditou e o milagre aconteceu. No versículo 9: este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo, só de olhar, quando a pessoa tem um discernimento de Deus, é diferente. Você olha para a pessoa e Deus revela a vida toda. Você olha para a pessoa e Deus mostra o que está na vida dela. Você olha para a pessoa, aleluia, e Deus mostra se a pessoa tem fé ou não. Tem o discernimento do Espírito Santo. Não vive enganado, como muitos estão na casa do Senhor enganados, como o próprio diabo tem falado, que estão lá, mas estão servindo ao diabo e não a Deus. Muitos, porque não obedecem à palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor, seus mandamentos e a sã doutrina do corpo, da alma e do Espírito. Mas voltando aqui para o texto, Paulo olhou para ele e o Espírito Santo falou para ele: este homem tem fé, ele teve discernimento. Aleluia.
Então disse Paulo em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Paulo disse, levanta-te são agora, reto, sem defeito nenhum nas pernas, levanta agora. E o homem saltou e andou. Oh glória! Isso é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que o evangelho não é só palavras persuasivas, como muitos tá por aí pregando só teologia, só sabedoria do homem, não. O evangelho é palavra e poder de Deus demonstrado. Tem que ter a palavra e tem que ter cura, tem que ter milagre, tem que ter libertação. Não pode ser somente palavras de homem persuasivas, não, mas tem que ter palavra e o poder de Deus manifestado. Esse é o verdadeiro evangelho. Desde o tempo de Jesus, ele pregava, ele curava, ele pregava, ele multiplicava pão, ele pregava e ressuscitava mortos. Jesus fazia tudo ao mesmo tempo. Não é só palavra. Se tem um evangelho que é só palavra, você pode desconfiar que está sendo só teologia de homem, mas tem que ter palavra e poder de Deus. Deus disse, haja terra, houve terra, haja luz, houve luz, haja escuridão, houve escuridão. Então era a palavra e o poder demonstrado ao mesmo tempo. Deus falava e o milagre acontecia, e o sobrenatural acontecia. Então tem que ter a palavra e o poder de Deus. Não é só palavra. Se tiver só palavra, procure um lugar que haja palavra e poder de Deus, porque se tiver só palavra, você provavelmente está sendo enganado ou enganada pela teologia do homem ou da mulher, não sei. E Paulo disse, aleluia, em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. E o homem saltou e andou. Ele não só levantou, mas como pulou e já saiu andando. Oh glória, esse é o verdadeiro poder de Deus. E as multidões ali, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós e chamavam Júpiter a Bernabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Aí é onde mora o perigo. Deus usou Paulo tremendamente, mas ali o povo queria fazer de Paulo e de Barnabé deuses. Deram a glória para eles dois. Aleluia. Mas Paulo repreendeu. Aleluia. No 14 vai dizer, ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais das vaidades, tá vendo? É o que mais está tendo no dia de hoje, é vaidade dentro da igreja do Senhor. Vaidades. E que vos convertais das vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. Oh glória! Tentaram idolatrar. E é um perigo grande quando a gente faz uma obra, quando a gente expulsa um demônio, ora e Deus cura, quando a gente prega, Deus faz milagres e maravilhas, a alma se converte. O inimigo tenta colocar no nosso coração para achar que foi a gente que fez algo, mas não foi. Nós somos apenas pós-cinza, nós somos servos pecadores, servos inúteis diante de um Deus todo-poderoso. Quem faz é Ele, a glória dele, é Jesus, é o Espírito Santo, é Ele que faz. Nós não fazemos nada, somos apenas um vaso. Aleluia. Um vaso, como se fosse um vaso puro que precisa da água para servir para alguma coisa. O vaso puro vai servir, não serve, mas quando coloca o líquido nele, aquele vaso, ele fica importante, porque tem um líquido ali que ele está guardando. E esse líquido que nós guardamos, representado por líquido, como se fosse um líquido, é o Espírito Santo, que é precioso dentro de nós. Um vaso sem líquido dentro, ele não vai servir para nada, mas o vaso com líquido, dependendo do que for líquido, se for algo precioso, aquele vaso fica importante, mas o vaso puro não vale para nada. Aleluia. Mesmo assim, nós puros, sem o Espírito Santo, não servimos para nada. Aleluia. Mas quando o Espírito Santo ele mora em nós, faz morada, habita em nós, aí a história muda. Aí acontece milagre, aí acontece maravilha. Mas quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Jesus. Nós não somos nada, é o que Paulo disse, nós somos homens normais, como igual vocês, sujeitos às mesmas paixões. Só estamos aqui pregando o evangelho do arrependimento. E vocês vos convertais das vossas vaidades ao Deus vivo, que fez céu e terra e mar e tudo que há neles. Só isso que nós queremos. Nós não estamos nem Júpiter, nem
nem mercúrio, nem nada. Nós somos apenas servos do Deus vivo, servos inúteis. Paulo disse: dos pecadores que existem, eu sou o pior. Nós temos que nos considerar o pior, o menor. Jesus diz: quem quiser ser maior tem que se considerar o menor. Porque a orgulho e a soberba vem de Satanás. Ele quis ser igual a Deus, quis ter o mesmo poder de Deus, quis achar que era Deus. E ele nunca foi nada. E Deus lançou ele do céu para a terra e fez ele virar um demônio. Porque no lugar de Deus ninguém senta, o lugar de Deus ninguém toma, o trono do Senhor ninguém toma, toda a honra e toda a glória, todo o poder para Ele. Nós somos apenas servos. Então não podemos deixar Satanás botar um orgulho no nosso coração e fazer a gente achar que nós somos alguma coisa, porque não somos nada. Somos pó e cinza. Mas aquele que habita em nós, esse é maior do que tudo, do que todos. Jesus e o Espírito Santo, Ele é maior do que tudo. Então toda a glória e louvor seja dada a Ele. Que a gente continue anunciando o evangelho que Paulo anunciou, que o povo se arrependa das suas vaidades e se convertam ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que existe, tudo que há neles. Aleluia. E eles rasgaram as vestes de tristeza, porque é triste ver o povo querer idolatrar o homem ou a mulher. Tem muitos idolatrando o homem ou a mulher, sabendo que o poder só pertence a Deus, a glória pertence para Ele. Homem nenhum pode receber nem glória, nem exaltação, nem palmas, como as igrejas fazem. Bate palma para o homem, bate palma para a mulher, não. Que merece toda a honra e glória somente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós somos apenas pó e cinza, somos vaso na mão do oleiro, somente isso. Como Jesus disse: se o sal for insípido, não serve para nada, somente para lançar fora. Mas se o sal estiver bom, esse sal ele vai temperar a comida. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele estava aqui, ele disse que ele era a luz da terra. Mas hoje nós somos o sal da terra e a luz da terra também. Então, se a gente deixar o orgulho subir, aí somos como o sal insípido, que não serve para nada, somente para jogar fora e ser pisado. Mas se a gente deixar Deus trabalhar e dar glória somente para Ele, aí seremos como o sal bom, que tempera a terra e o mundo. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Que Deus venha vos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.